Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o que a Bíblia diz sobre a oração. Nós estivemos uns dias descansando e estamos retornando hoje. Lembrando a todos que o nosso estudo sempre será às terças e às quintas-feiras. E dando prosseguimento ao nosso estudo, nós verificaremos hoje que a Bíblia diz que as igrejas de hoje precisam fazer oração coletiva, precisam e devem fazer orações coletivas. A igreja de Jerusalém era uma igreja abençoada porque ela sempre orava em conjunto. Hoje, uma igreja abençoada e uma igreja baseada e firmada na oração precisa e deve sim estar sempre em campanhas, em propósitos de oração. E textos bíblicos nos direcionam para isso. Atos dos Apóstolos nos apresenta no capítulo 1, versículo 14, que diz assim para nós: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 2:46 diz para a gente assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 4:31 nos diz também assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amados amigos e irmãos, como os discípulos passavam o tempo todo? O versículo diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Observemos que os discípulos faziam oração e súplica. Todo o povo de Deus é um povo de oração e que se aplica à oração e que busca a oração. Meus irmãos, essa era uma época de dificuldade e perigo para os discípulos de Cristo. Eles eram como ovelhas no meio de lobos. A palavra de Deus diz para a gente: está alguém entre vós aflito? Ore. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Amados amigos e irmãos, a palavra de Deus também diz para nós que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meus amigos, os primeiros cristãos eram muito alegres e generosos no uso do que tinham, eles tinham e repartiam. Além do aspecto religioso que havia nos banquetes sagrados, o partir do pão de casa em casa, grande parte disso aparecia nas refeições comuns. Isto é, eles comiam as refeições juntos com alegria e singeleza de coração. Amigos, a palavra de Deus continua nos ensinando e dizendo que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, e a resposta graciosa que Deus deu à oração que os apóstolos e os seus fizeram, resposta dada não em palavra, mas em poder. Deus deu aos apóstolos e aos seus um sinal de que aceitou a oração que faziam. E diz o versículo, e tendo eles orado, é o que diz, e Deus respondeu. Talvez muitos pediram uns depois dos outros, conforme a regra está lá em 1 Coríntios
14:31. E quando concluíram as atividades do dia, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Houve um vento veemente e impetuoso, semelhante ao que ocorreu quando o Espírito foi derramado sobre eles. Capítulo 2, versículo 1 e 12. Que bom estudar a palavra de Deus sobre o que a Bíblia diz sobre a oração. E a Bíblia diz que as igrejas de hoje precisam e devem fazer oração coletiva. A palavra de Deus diz que a igreja de Jerusalém era uma igreja abençoada. Sabe por quê? Porque ela sempre orava em conjunto. Então, uma igreja hoje, para ser abençoada, precisa buscar a Deus em oração. Seja bem-vindo ao nosso estudo de oração. Deus abençoe, te ilumine e te faça compreender a tua